Estamos no ar, Vanessa, com Oi. você. Vai ser, galera, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Franciosi, eu sou líder do Ministério Extraordinários e a gente está aqui em mais um Hangout ao vivo, falando sobre estudo bíblico, sobre escola bíblica, sobre ensino bíblico para várias gerações. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais aqui, a gente vai apresentar devidamente, né? Mas hoje nós vamos falar sobre ensino bíblico para jovens. Essa geração nova de jovens, a gente vai conversar sobre quem são esses jovens, como é que eles estão dentro da igreja, o que a igreja está fazendo, né, para compreendê-los melhor, para conseguir passar a mensagem de Jesus para eles da melhor forma possível. Então, nós vamos começar hoje aqui. Eu estou aqui com a Miriam de novo, a Miriam Navarro, lá de Ribeirão Preto, a nossa pedagoga, consultora para assuntos de educação. A Miriam está por aí. Falou, oi, Miriam. Oi, Vanessa. Boa noite, Juan. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando desse tema maravilhoso, ensino bíblico para os jovens. Espero que todos nós possamos aprender bastante sobre esse tema. Legal. E a gente está aqui também com o pastor Juan Cruz, que faz um trabalho maravilhoso com jovens ao redor desse mundo nosso aí, de Jesus. O Juan, ele vai se apresentar bem bonitinho para a gente. Já é essa primeira pergunta para ele se apresentar, falar de onde vem, qual a formação dele, falar um pouquinho sobre o Ministério de Jovens. Juan, é um prazer muito grande estar aqui com você, receber você nesse nosso projeto aqui maravilhoso. Então, se apresente para todo mundo e fala um pouquinho do seu trabalho. Tá ótimo. Boa noite para todo mundo aí. Para mim ainda é boa tarde, aqui é um horário diferente, mas é um prazer para mim estar com vocês. Bom, meu nome, como você muito bem falou, meu nome é Juan Cruz. A gente leva um trabalho no Brasil com preparação de liderança de jovens e adolescentes. Mas agora há pouco a gente estava tendo uma reunião com o pessoal lá no Rio de Janeiro, com a organização da nossa conferência, que vai ser agora não, né? Vai ser em novembro. E uma paixão que cresceu mais e mais no meu coração, no coração da minha esposa, e agora tem se propagado numa galera aí no Rio e em São Paulo também, e que dá muita alegria para nós. A gente, basicamente, o foco do nosso trabalho é ajudar ao líder de jovens e adolescentes das diferentes igrejas locais. O nosso objetivo não é um movimento de jovens, nós amamos a juventude, mas achamos que a melhor maneira de servir a juventude é servindo os líderes dessa juventude. Eu não posso atingir a juventude do Brasil. Seria uma loucura eu tentar pensar isso. Eu acho que para qualquer pessoa pensar isso seria uma loucura. Mas o que nós podemos fazer com um pensamento mais colaborativo é ajudar aqueles que trabalham com eles, né? Apresentar ferramentas para eles, orientar para eles o que vocês fazem aqui nesse bate-papo sobre a escola bíblica também é muito importante, porque traz luz para eles numa temática que é fundamental, né? O fato de eu passar o conhecimento bíblico para as novas gerações não é um tema menor. É um tema de suma importância, né? Então, basicamente, o que nós fazemos é isto, né? Juan, eu acompanho você bastante lá no site, através do Facebook, no Ministério JL, né, que está lá. Jovens, LJ. Líderes de jovens. LJ, I'm sorry. I'm sorry. Vanessa, tá por aí? Bom, Juan, acho que a Vanessa está com probleminha na conexão. Você consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Juan, então eu gostaria que você contasse um pouco para a gente
como se deu a sua chamada, o início do seu ministério? Como foi essa experiência para você? Oi, traumática. Ah, No começo, parte do fato da gente desenvolver ele Xota veio à base da nossa experiência também, né? Eu tinha 16 anos quando eu fui nomeado líder de jovens da minha igreja local, lá em Buenos Aires. Uma igreja pequena, mas com bastante juventude. Eu estava totalmente despreparado. Isso aqui que é a palavra. Eu estava despreparado para aquele momento de desenvolver o meu ministério. E eu fui na procura de ferramentas para me ajudar no trabalho com jovens, para me ajudar no ensino bíblico com jovens, porque trabalhava como líder de jovens, mas também estava com o ensino bíblico para jovens da igreja também. E eu não achei nada. Eu não achei nada. Depois de um tempo começaram a aparecer mais ferramentas para nós em espanhol, que nasciam aqui na Califórnia, né, chegavam para nós dos Estados Unidos, e estavam começando a ser traduzidos e tal, mas pouca coisa. Então, Deus tem colocado, a partir desse momento, e uns anos depois no seminário, no nosso coração, no meu coração, né, que ainda era solteiro, essa ideia de levar material para os líderes jovens. E Deus tem colocado isso cada vez com mais força, até o momento que nós chegamos no Brasil em 2012 e percebemos a mesma necessidade, e nós entendemos de parte de Deus que é para investir nessa área de ministério específica e nessa região geográfica específica, que agora nós temos 2 meses que estamos aqui, que saímos do Brasil, estamos aqui na Califórnia, mas nós ainda continuamos focados no treinamento de líderes e jovens no Brasil, mesmo estando aqui. Vanessa, passo para você a palavra. Tá bom, obrigada. Caiu de novo aqui, mas eu estou bem, não me machuquei. Que ótimo. Juan, foi desse jeito que nasceu a ideia do livro, né? Eu vi que você tem um livro, Insights sobre liderança de jovens e adolescentes. Foi a partir disso. Esse aqui. Eu vou comprar o meu, eu estou ansiosa. Eu não sei se está ao contrário a imagem, né? Eu acho que está ao contrário. Não. Mas esse aqui. Tá certo. Tá certo? Ótimo. Tá certo. Ótimo. É um livro a que ideia você desse fez livro... Esse livro aqui nasceu com a ideia de um manual de ajuda para os líderes jovens e adolescentes. Tanto assim que, se você vê, eu sou o organizador do livro e um dos autores, porém não sou o único autor. Somos, no total, 6 autores. Alguns de São Paulo, do Rio, do Ceará, em Fortaleza, de Fortaleza, no Ceará. E acho que Guilherme Buchac, nesse tempo, estava em Goiânia, quando a gente escreveu esse livro aqui. Esse livro é a primeira ferramenta impressa, né, que a gente tem, de muitas. A nossa ideia com o LJ não é somente fazer a conferência que nós fazemos em novembro, não é somente ter o site com as ferramentas gratuitas, mas também fornecer ferramentas em formato de livro, de várias temáticas, sempre concernentes à liderança de juventude e adolescentes. O fato de você entrar na livraria cristã e não ter que adaptar livros que foram escritos para outras realidades à nossa realidade. Eu não ter que adaptar um livro de liderança geral à minha realidade como líder de jovens, que, na verdade, fora de ser a mesma palavra, a realidade cultural de um jovem é totalmente diferente da realidade cultural de uma pessoa adulta que tem filhos, que é avó, uma pessoa de família. É totalmente diferente. Então, a ferramenta tem que ser especializada também. Esse aqui é o nosso pensamento e pelo que nós trabalhamos, porque se fosse para a liderança em geral, eu não me sentiria motivado para trabalhar no Brasil, porque tem infinidade de materiais para líderes, como um todo. Se fosse para trabalhar com crescimento no Brasil, eu não me sentiria motivado.
Agora, para produzir este tipo de materiais, sim, porque está em falta. Não temos muitos nessa área específica. E quando eu falo específica, não falo de que nós fazemos coisas loucas, diferentes fora da Bíblia. É o fato de que nós trabalhamos com pessoas que são loucas diferentes. E que nem sempre são bem entendidas dentro das nossas igrejas, né? Às vezes, geralmente, não estamos muito capacitados para entender essa geração aí. E o que nos coloca numa situação muito difícil, né? Muito complicada, né? Porque é preciso trabalhar com eles. Miriam, você tem alguma coisa para perguntar para o Juan? Eu tenho um monte. Eu tenho uma pergunta assim, Juan. Você disse sobre a importância de conhecer o jovem, as características, o comportamento. Você que já passou por alguns países diferentes, que características que você julga serem comuns entre os jovens, independente de sua cultura, de seu país, enfim, de sua criação? Que características são comuns ao jovem do século XXI? Olha, a gente, nesse mundo globalizado, antigamente sim, eu acho que existia uma evolução diferente de país em país, mas agora nesse mundo globalizado que a gente vive, a gente vê características muito similares, né? A gente fala de uma geração Y aí, e a gente analisa que é uma galera totalmente diferente à minha geração, por exemplo. Eu, por força do meu chamado, do meu ministério, do meu trabalho, eu me esforço por entender essa geração para conseguir atingi-la. Mas não é o natural. Por exemplo, eu lembro tempo atrás, quando eu jogava meu videogame, que era o Atari, ele estava munido de um único botão. Eu sempre falo disso, para a gente entender o salto geracional que a gente faz. Um salto entre gerações. O Atari tinha um único botão, e no momento de você apertar, você tinha que apertar um único botão. Era esse botãozinho que você tinha e uma alavanca. E acabou. Agora nós temos a PlayStation aí, que tem uns 12 ou 16 botões. Eu sempre me esqueço se são 12 ou 16. Mas para você ver como que é uma questão totalmente diferente. Eles estão num sistema agora que é muito colaborativo. E nós vimos de um sistema que é muito empresarial. Na nossa época, se falava muito de quem estava acima de quem. E quem estava acima mandava. Eu faço parte de uma organização missionária que se chama Missão Cristã Europeia. Existe no Brasil, mas existe também em outros países fora. Eu gosto muito dessa organização pontualmente por uma coisa. Eles têm um sistema muito colaborativo. O presidente não manda mais, como nós estávamos acostumados. O presidente é o cara que mais rala, que mais trabalha, que faz as outras pessoas também participarem. E eu acho que essa geração aí, essa nova geração, é uma geração colaborativa, que está acostumada a que as coisas estejam disponíveis na internet, estão acostumadas que a informação exista na internet com muita facilidade, tanto assim que você pode estar dando uma aula, se você ainda permite o uso de celulares nas suas aulas, você pode estar dando uma aula e alguém pode estar, eu esqueci a palavra, conferindo. Alguém pode estar conferindo aquilo que você fala no celular, com uma velocidade absurda, né? Acabou isso de eles ouvirem tudo que nós falamos como bobos, né? Sim, 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 sim. Não é esse tipo de geração. E a gente bate muito de frente com essa geração porque a gente não gosta das perguntas que incomodam a gente, né? A gente não gosta de ser ridiculizado perante a nossa galera. A gente não gosta de falar, eu não sei. É terrível isso para nós. É terrível a gente falar, eu não sei, perante um grupo de pessoas. Mas lamentavelmente, não lamentavelmente, né? A gente tem que incluir isso na nossa bagagem, né? Uma dose muito importante de humildade. A gente está perante um mundo onde a informação está no alcance da mão.
Então, essa geração tem uma característica muito particular nesse sentido, né? Eles deixaram de acreditar nas instituições como um todo, deixaram de acreditar na igreja, deixaram de acreditar aquilo que chamam de igreja, eles que nós entendemos como denominações, como a igreja institucional. Eles deixaram de acreditar, né? É uma geração que espera que nós nos desloquemos até onde eles estão, não que somente nós esperemos que eles se desloquem até onde nós estamos. Então isso nos coloca numa situação muito particular, né? Porque eu me lembro trabalhando em Goiânia, um pessoal não podia assistir às nossas igrejas, eles só tinham um tempo, num momento, numa praça, lá no centro de Goiânia, tinha uma lagoa muito bonita, e a gente pensou, bom, a gente pode vir até aqui para falar de alguns assuntos. E isso nos levou a ter que sair da nossa caixa de segurança, da nossa caixa quadradinha, onde nós sabíamos como as coisas aconteciam, o nosso quadro branco que nós amamos, nosso quadro branco, né, para colocar lá nossas coisas, e nos tiravam de nosso manual bíblico que nós usávamos para dar a nossa aula, e nos faziam pergunta, por exemplo, a respeito do homossexualismo. E nós tínhamos que responder. Porque eu acho que não tem nada mais irrelevante do que ser profundo, e a gente fala um pouco disso no nosso livro, não tem nada mais irrelevante do que ser profundos em temáticas que ninguém quer ouvir. E aí nós entramos num pensamento, não, mas é tema bíblico, tem que ser falado. Não, com certeza, tem que ser falado. Mas primeiro tem perguntas. Eu chego com perguntas a Deus. Vocês chegam com perguntas a Deus. E quando nós estamos interessados nessas perguntas, nós queremos ouvir o quê? Respostas. Naturalmente, eu quero ouvir respostas. Então, eu acho que o fato de nós, como professores de escola bíblica, como líderes, o fato de nós responder as perguntas que eles estão fazendo, ajudam, primeiramente, a eles serem esclarecidos nessas temáticas. Mas como somos representantes dessa palavra, desse Deus, para eles, eles entendem que Deus está interessado neles, na realidade deles, não somente na realidade de 10 anos atrás, né? Só que o grande desafio é que isso é desconfortável para todo mundo. Não é confortável para mim, não é confortável para nós, mas é o que nós precisamos fazer, né? Miriam, põe na tela aí. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, eu li o seu texto que você escreveu lá na revista, e você fala sobre a tradução, nós temos que traduzir, né, entre aspas, a tradução do Evangelho para novas gerações, né, para essas gerações. E você falou um ponto muito, muito legal que eu já li num livro a respeito sobre, eu li num livro sobre geração Y também, que fala que eles não acreditam mais nas instituições, né? Eles entendem muita coisa, eles querem saber muita coisa, né? Se você apresentar Deus para eles, eles compreendem, mas eles não estão acreditando mais nas instituições. Você acha que é porque talvez essa tradução, entre aspas, aí não está acontecendo? Que a gente está pegando e passando aquele evangelho muito mecânico, falando, só contando história, e a gente não está trazendo isso para a realidade deles? Você acha que é isso? É isso que você quis dizer com tradução do evangelho? Sim, dentro do contexto daquele texto que eu escrevi para aquela revista, eu estava falando de uma realidade da Europa também, que é uma conjugação das duas coisas que a gente faz, né? O trabalho na Europa e a militância de juventude. Em algum momento, inevitavelmente não, indiscutivelmente, em algum momento, as igrejas na Europa deixaram de ser contextuais, deixaram de ser relevantes para a geração. Porque nós temos países como Gales, que era o país que eu estava falando naquele artigo, nós temos países como Gales que albergaram avivamentos gigantescos e foram ponta de lança para muitos trabalhos em outros países, até na América Latina,
E nós temos realidades lá com que igrejas de 1000 pessoas só têm 5 membros. E esses 5 membros têm acima de 60 anos. E o pior de tudo é que esses membros não têm pastor. Então você vê que em algum momento a gente como igreja, a gente deixou de prestar atenção às novas gerações. Eu acho que um dos grandes problemas nessa tradução do Evangelho é que a gente fica apaixonado pelas nossas estratégias. A gente fica apaixonado pelos nossos métodos. E o método, a estratégia, acaba crescendo mais do que o próprio Evangelho. E esse que é o ponto de inflexão mais catastrófico. Porque se eu amo mais a estratégia que o Evangelho, eu vou defender a estratégia, mesmo quando ele já não é eficiente. E a estratégia que pode ter servido para a evangelização em 1950 ou 1980, não é aquela que vai servir hoje em 2016. Não é a mesma, já não é válida. E entender isso é muito difícil. Então, às vezes não é nem que a gente não sabe traduzir. Às vezes é que a gente não quer traduzir. Isto é, não é que às vezes a gente não sabe como implementar novas estratégias, novos modelos, novas dinâmicas, e não é que a gente não quer. Simplesmente não quer. E, então, isso é um ponto muito forte naquilo que eu estava falando enquanto à tradução. Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa tradução do Evangelho. E quando eu falo tradução, eu falo como um todo. Não estou falando da Bíblia. A Bíblia é central, a Bíblia tem que estar, a Bíblia é importante, a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho por que modificar a Bíblia. O que eu preciso é mudar as minhas estratégias, como eu estou comunicando essa palavra. Eu costumo falar que não tem pecado maior do que entediar a galera com a palavra de Deus. Primeiramente porque eu sei fazer com que essa palavra tão dinâmica, misteriosa, maravilhosa, seja um tédio, eu tenho que ser um cara muito tedioso, muito tediante, eu não sei qual é a palavra, mas eu tenho que ser oficialmente um tédio, de carteirinha, porque a palavra de Deus é emocionante, a palavra de Deus é empolgante. Então eu acho que o grande desafio nessa tradução é eu apresentar aos adolescentes a palavra de Deus como um mistério que tem que ser desvelado a cada dia. E que essa palavra de Deus fala comigo aqui em 2016, com os meus 32 anos, fala com eles, na realidade deles, com seus 15, 14 anos, assim como falou tempo atrás para a galera lá em Gales, e assim como vai continuar falando. A Bíblia é relevante, é extremadamente relevante. Ok. Nossa, mãe Vanessa, como é bom falar com alguém apaixonado pela palavra de Deus, com o coração tão aquecido, tão voltado para o ensino bíblico. Assim, realmente é inspirador para todos nós. Juan, nós temos uma pergunta aqui para você, de um espectador, o Pedro Henrique Viana. E ele quer saber se você tem algum método para trabalhar com jovens. Você já começou a falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu queria que você se aprofundasse. Você tem um método? No seu livro, você propõe um método? Ou quando você dá treinamento para os líderes, você coloca um passo a passo, diz por onde começar, como desenvolver esse trabalho? Fale um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Olha, ótima pergunta, Pedro. Eu tenho ouvido ultimamente, eu tenho ouvido sempre, na verdade, esta questão dos métodos, fórmulas, né? Quando você trabalha com pessoas, não existem fórmulas. Quando você trabalha com pessoas, não existem métodos. Eu tenho muito medo dos métodos. Muito por isso que eu acabo de falar, né? Pelo fato de que quando os métodos funcionam, nós colocamos eles no pedestal. No nosso livro, a gente não propõe método nenhum, não. A gente dá muita dica, muito conselho,
a gente fala do perfil da juventude, a gente fala dessa questão cultural, a gente fala da missão do Ministério com Jovens, do líder, de conselheria, de muita coisa, de aconselhamento, muita coisa, mas a gente não propõe um método, nem nos nossos treinamentos. A gente é um pouquinho contra isso, né? Eu acho que, em parte, pela minha abordagem missionária, eu tenho aprendido também isso, né? Nunca o método que eu apliquei na minha igreja necessariamente vai servir na igreja do outro. Isso muitas vezes é um plano para dar errado, né? Parece que nós estamos planejando o nosso fracasso quando nós fazemos isso. Eu posso ouvir ideias, eu posso gostar de ideias, mas eu preciso contextualizar sempre qualquer estratégia e qualquer método. E eu preciso me perguntar se isso vai servir com a minha galera. A única ferramenta indispensável no trabalho com jovens é o amor. E a principal ferramenta que nós temos para trabalhar com eles são os nossos ouvidos. Nós chegamos sempre falando muito, mas nem sempre nós perguntamos como nós podemos servir melhor essa galera, né? Na verdade que nós não falamos quase nada de métodos. O que nós fazemos sempre é colocar as ferramentas que eu preciso para trabalhar com eles. A contextualização sempre está na mão do líder. Nós falamos de contextualização nos nossos livros e nas nossas conferências para a gente saber como fazer isso. Isso sim, tem um método para nós contextualizar os nossos trabalhos, que começa como eu falei agora, né? Sempre ouvindo e vendo como eu posso servir melhor essa galera que está na minha igreja. Legal. Miriam, Fala, Vanessa. Posso perguntar? Pode. Ô, Juan, eu estava vendo agora há pouco no Facebook, né? Tá Facebook é um lugar que tem muita polêmica, né? O Facebook dá voz para muita gente. E você falou bem essa questão da contextualização, porque se eu pegar uma fórmula e quiser aplicar realmente em vários lugares, fica complicado, até porque esse pessoal tem acesso a um monte de coisa na internet, né? Às vezes eu acho difícil explicar, falar de Jesus, falar que é uma verdade, isso. Eles têm acesso a tantas coisas, a tantas outras doutrinas, religiões, ideias, né? Na internet, eu sempre tento, quando eu vou fazer as minhas palestras, ou no meu livro também, eu sempre questiono as pessoas, assim, como que a gente pode mostrar a verdade em meio a tantas outras verdades que tem por aí, né? Então, eu queria saber de você, você fala sobre essa questão de a melhor forma de falar aos jovens é primeiro ouvi-los, né? Primeiro ouvir, saber o que eles querem saber, quais são as perguntas, né? Eu queria saber, assim, como é que você acha que a igreja pode ajudar esses jovens a desenvolver-se mais, a desenvolver os seus talentos dentro da igreja, a compreender verdadeiramente Jesus, sabe? Não é um método que eu estou te perguntando. Eu quero saber, assim, como nós, como igreja, a gente pode... Porque eu sinto falta disso. Às vezes o jovem só ir no culto. Ele vai no culto, ele fica lá assistindo, e às vezes tem até um grupo de jovens que ele participa, mas eu sinto falta da igreja mais ativa no desenvolvimento deles, no desenvolvimento de talentos. Porque aqui, você já está conhecendo o Brasil um pouco mais, o Brasil não é um país que desenvolve talentos dentro de escola, por exemplo. Isso não é feito dentro da escola. É simplesmente, às vezes, passado só um conteúdo para eles, tanto que eles não gostam de escola, né? Então, vou resumir a pergunta. Você acha que nós, como igreja, temos o dever de desenvolver esses talentos, de ser aqueles que vão ajudar a desenvolver? E como você acha que a gente pode fazer isso como igreja? Eu acho que nós temos responsabilidade, sim. Eu acho que uma máxima no Ministério com Jovens é que o sucesso do Ministério com Jovens é o sucesso dos jovens. Às vezes encaramos a liderança de juventude como um nosso projeto, né? E que nosso projeto tenha sucesso. E isso nem sempre é correto. Na verdade, isso não é correto, né?
eu tenho sucesso no Ministério com Jovens quando a minha galera tem sucesso nas suas vidas pessoais, no seu chamado, na sua formação ministerial, na sua formação profissional. Então, eu acho que a igreja tem responsabilidade, sim. Eu acho que a igreja tem que se engajar nesse processo. No nosso livro, a gente fala um pouco disso em um capítulo que a gente aborda sobre a missão do Ministério com Jovens. No momento, depois de a gente falar de uma missão geral, a gente fala de uma missão específica. E essa missão específica, mais uma vez, nasce no ouvido, porque eu conhecendo as histórias deles, né? Não é tão somente que aquela galera tem que assistir aos meus cultos para que meus cultos tenham sucesso. Eu preciso ouvir eles, ir na casa, ir na escola e ouvir quais são as suas histórias. A gente vai se surpreender demais. E isso vai nortear muito o nosso trabalho, porque, por exemplo, se a gente tem uma galera, que quizás seja uma galera adolescente, essa faixa etária que eu estou falando, mas entre 15 e 18 anos que estão perante a escolha de carreira, de formação profissional, eu posso ouvir que eles estão com essa dúvida, eu posso prestar atenção a essas perguntas e convidar alguém na igreja para falar a respeito de orientação vocacional. Eu posso orientar as minhas palestras, minhas falas na escola bíblica dominical ao respeito de escolhas profissionais. Isso vai ajudar no processo do sucesso deles, na vida deles. Eu acho que não tem alegria maior no nosso trabalho do que conhecer alguém com o qual a gente trabalhou tempo atrás e ver que eles conseguiram atingir o objetivo nas suas vidas. Isso que é gratificante para nós. Quizás a gente chega na nossa escola bíblica dominical ou no nosso culto de jovens e a gente fica frustrado pelos 5 gatos que tem lá dentro, né? Mas o problema não é que quantidade de gatos nós temos dentro dessa igreja, o problema é onde esses gatos vão estar daqui a 5, 10 anos, né? Eu estou parafraseando uma frase de Tim Burke que é a respeito disso, né? Ele diz que o importante no nosso Ministério com Jovens não é quantas pessoas participam das nossas programações, sino onde essas pessoas vão estar daqui a 5 a 10 anos. Isso tem a ver com como nós investimos neles. Ele conta uma história lá de que ele está perguntando ao pessoal lá na escola bíblica dominical dele que eles querem ser quando sejam grandes, né? Que é a típica e velha pergunta. E muitos deles começam a falar coisas muito lógicas e em algum momento um dos garotos fala: eu quero ser milionário. Aí fala: interessante, né? Aí ele vai mais fundo, né? E pergunta: mas como você quer ser milionário? Aí ele fala: sim, isso não importa, isso não tem mínima importância, eu quero ser milionário. Aí ele leva ele a pensar mais fundo, né, a respeito disso, de que o simples fato de ser milionário não é um propósito suficiente para a nossa vida, que nós temos um potencial maior. Ele falou para ele: você tem um potencial maior, não unicamente ser milionário, você tem uma função na sua vida que vai ser muito mais gratificante que dinheiro na sua conta. E no fim da história, esse menino atualmente é missionário, não é milionário, é missionário, num país, eu não me lembro do país, acho que Equador, que ele fala lá no seu livro, que ele é missionário há muitos anos já, e ele alcançou a vida de muitas pessoas naquele país. Ele se sente totalmente realizado com aquilo que ele faz. E ele nos leva a pensar, né, Shin, nos leva a pensar a respeito disso. Não importa que as nossas programações estejam lotadas, o que importa é onde eles vão estar daqui a 5, 10 anos. E nós fazemos parte importante nesse processo, de nós como líderes, de nós como professores de escola bíblica, levar eles a pensar se os objetivos que eles têm de vida são válidos, nem tanto à luz de Deus, válidos à luz deles mesmos. Se eles vão estar felizes com aquilo. E claro, depois, à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, isso vai ser válido perante Deus. Porque, por exemplo, dentro disso, se o garoto queria ser milionário e o único objetivo era ser milionário e o restante não importava, eu podia vender droga. Para ser milionário, estava tudo bem. Mas se eu me coloco para pensar profundamente nisso,
perante a palavra de Deus, perante essa moralidade que o Senhor coloca em mim, no meu coração, e perante o propósito que Deus tem comigo na minha vida, eu vou ver que ser milionário é insuficiente. Ser milionário é um objetivo muito pequeno para o potencial que nós temos. Miriam, pergunte, Miriam. Juan, eu queria saber de você a sua opinião sobre a questão de referenciais. Quais são os referenciais do jovem hoje? Os jovens, eles estão encontrando referenciais dentro da igreja? Nós sabemos que isso é muito importante, que o jovem, ele busca alguém em quem se inspirar, ele busca alguém que possa motivá-lo a crescer, a se desenvolver, como a Vanessa estava falando. E eu queria saber se hoje, no Brasil, no mundo, nós temos esses ícones de líderes cristãos que estão influenciando a juventude de hoje. O que você acha? Olha, referência sempre tem. O problema é que muitas vezes você tem que buscar muito para achar. Olha, essa pergunta aí é punzante. Eu tenho 2 meses fora do Brasil. Eu estou encarando um período de 4 anos fora do Brasil para me aperfeiçoar. Perdoa meu português, tá? Eu estou há 2 meses só falando espanhol. Para me aperfeiçoar naquilo que a gente faz no Brasil, para melhorar o trabalho que nós fazemos aí. Eu tenho vindo aqui nos Estados Unidos para estudar justamente por isso. Mas eu fora do Brasil, eu percebi uma realidade que eu já tinha percebido lá, mas estando fora eu vi com mais claridade. A gente tem um mercado muito forte no Brasil enquanto ao evangelho. Eu odeio a palavra gospel, mas a gente tem um mercado muito forte e isso tem levado a se desvirtuar muita coisa mesmo. É claro que a gente tem referências, que a gente procura referências boas, a gente vai achar. O lamentável é que o pessoal que tem muita mídia, o pessoal que é muito conhecido, nem sempre é uma boa referência. Eu tenho percebido uma realidade de que, por exemplo, no trabalho com juventude, se você conta 3 ou 4 piadas e você é carismático, você, na brevidade, vai começar a ter agenda para pregar nas igrejas, nos trabalhos com jovens. O que não quer dizer que você tem alguma coisa para falar para a juventude. Não necessariamente você tem algo para falar, mas você tem piadas para contar ou historinhas para contar. E eu posso soar um pouquinho duro com isto, porque é a minha área de atuação. E quando nós contamos muita abobrinha para a galera acaba crendo essas historinhas e acaba pensando que isso aí é o evangelho. E isso aí é uma parte muito pequena e às vezes podre do evangelho, porque eu acho que desculpa, porque entra emocional para mim, né? Eu fui pregador itinerante no Brasil, eu preguei em várias igrejas, mas eu percebi que se eu continuava no Brasil, eu ia entrar numa vibe que eu não ia gostar muito. Disso de pregador itinerante. Eu acredito que nós precisamos falar mais com os nossos atos que com nossas palavras. Eu acredito fortemente nisso. E desde que eu saí do seminário, eu tenho percorrido muitos países, muitos lugares, servindo a Deus. E um dos países onde eu percebi que isto que estou falando é muito forte é justamente no Brasil. A triste realidade é que o outro país onde isso aconteceu foi nos Estados Unidos, país onde eu estou agora. E, tristemente, os Estados Unidos não têm um bom presente enquanto ao Evangelho. E eu sei que 10 anos atrás, o fato de você ser pregador itinerante era muito forte aqui. E o pessoal, se você contava algumas historinhas, se você era dinâmico, você começava a pregar nas igrejas, se você começava a ter um nome e você começava a ser famoso.
E isso levou o evangelho a uma decadência muito forte, né? Nós temos aqui nos Estados Unidos igrejas como a Catedral de Cristal, que foi uma referência, falando de referências, nos anos 70, hoje foi vendida para a Igreja Católica porque a igreja faliu. E você vê que a gente está repetindo os erros de outros países. Isso é muito triste, muito triste. Eu acho que a gente está sentindo falta de referências que nos levem a viver o Evangelho de uma maneira prática e não tão somente teórica. Isso não é porque não existam pessoas que façam prática no Brasil. Existem muitas. Mas isso é porque nós, antes de convidar alguém para pregar nas nossas igrejas, nós não pensamos nisto. A única coisa que nós pensamos quando nós convidamos alguém na nossa igreja é que o nosso culto tenha sucesso. É que a nossa programação tenha sucesso. E voltamos àquilo que nós falamos na pergunta anterior. Se meu foco é que minha programação tenha sucesso, você pode convidar o Tiririca para contar piada na sua igreja. Sem problema. Mas se eu estou focado em que minha galera se encontre cada dia com Deus e se encontre em Deus com respeito ao seu chamado, ao seu crescimento, então eu preciso pensar quem vou convidar dentro desses parâmetros. Se eu quero que eles tenham um senso de missão muito grande, eu preciso convidar caras que tenham senso de missão. Aí a gente entra numa outra temática, né? Que às vezes os caras que têm muito senso de missão não são muito dinâmicos. Tem caras que sim, mas tem outros caras que têm muita experiência de rua, com o evangelho, com a missão, mas não são muito dinâmicos. Mas se você procura, você acha caras que são ótimos, que são extremamente dinâmicos e que vão passar para a galera um senso de missão muito importante. Porque, afinal de contas, o que uma referência tem que me levar é a ser como Cristo. Então, o cara que é referência para mim, a principal referência dele tem que ser Jesus. Tem que ser um cara que o deixou tudo para que o evangelho chegue ao meu ouvido. Então, eu preciso que aquele cara que é referente para mim seja um cara que deixe tudo para que a palavra de Deus chegue ao ouvido das novas gerações, né? Então, eu acho que isso deixa muita coisa para a gente pensar. Juan, eu já conversei com a Miriam bastante sobre isso, né? Eu estava lendo um livro a respeito, eu sou historiadora também, né? E eu estava lendo um livro sobre um historiador que se chama Joseph Campbell, não sei se você o conhece, ele é muito especializado em religiões e tudo mais. E ele é ateu, né? Ele já faleceu. Ele era ateu, estuda sobre religiões, estudava. E aí ele teve uma frase que chocou muito, que eu carrego até hoje. Ele falava assim, que se os pregadores praticassem aquilo que eles acreditam, eles não precisariam convencer ninguém daquilo que eles acreditam, né? Então, eu fiquei com isso daí na minha cabeça. Eu já pensava nisso, né? Mas a frase assim, deu um despertamento maior a respeito disso. E eu concordo, e a Miriam eu sei que também concorda com tudo isso que você falou, que a gente pega com a nossa vida, né? Tanto líder, quanto pastor, quanto professor de escola bíblica, missionário, qualquer um que se coloque na posição de influenciar. Eu acredito que qualquer um que esteja nessa posição é um influenciador. Então, eles pregam muito mais com a própria vida do que com palavras, simplesmente, né? Você só fica falando, isso aí não convence ninguém, né? Então, a gente conversa muito sobre essa questão de modismo, né? Uma hora alguém aparece e fala assim, agora a moda é fazer isso, vamos pregar na praça, vamos pregar no ônibus, vamos pregar não sei na onde. Então, e aí arrasta essa geração, principalmente o pessoal que está na internet, o tempo todo, parece que todo mundo vai atrás daquilo ali. Aí, de repente, começa uma outra moda e vai atrás daquilo ali, né? Parece que a gente está perdendo, às vezes, a essência, né, do que é o Evangelho, a essência de quem é Jesus,
Eu gostei muito de uma frase que você escreveu, que eu li, falou que Deus ele é atual e ele é relevante. E ele é um Deus de todas as gerações. Eu gostei muito disso que você escreveu. Ele é um Deus dessa geração. E parece que está se perdendo um pouco isso, né? Que é isso aí que você falou. Né? O que você acha desse modismo, dessa coisa que a internet influencia demais? Então, qualquer um que vai lá fala na internet e as pessoas acabam seguindo. Né? O que você acha dessa geração da internet que está aí, que às vezes fala uma coisa que não tem tanta profundidade, às vezes eles são levados de um lado para o outro? O que você acha? Olha, Luan, só um minutinho. Antes de você responder, só queria complementar a pergunta da Vanessa e pedir para você comentar um pouquinho sobre esses modismos do gospel hoje, de fazer balada gospel, rave gospel, festa junina gospel, para atrair os jovens. Então, eu gostaria que você incluísse isso no seu comentário. Claro. Olha, a pergunta tem muito a ver com o tema da nossa conferência nesse ano. Cada ano a gente coloca um tema novo na nossa conferência, que é o nome da conferência. O pessoal de marketing da equipe me fala que isso é péssimo para a conferência porque o pessoal não fixa o nome. Mas eu falo que é bom para a criatividade, né? Porque a gente, uma das coisas que quer fazer é animar a criatividade da galera. O tema desse ano é viral. A conferência é Viral.16, que é pelo ano, né? E é um nome com pegadinha, né? Está baseado em João 15:16, na parte de levareis fruto e esse fruto permanecerá. E um nome com pegadinha, porque você escuta o nome viral e lembra isso da internet, né? Você tem um vídeo que é viral de um gatinho tocando piano. Não significa que o gatinho vai te dar uma coisa boa. Não significa que o gatinho tem uma boa teologia. Não significa que o gatinho tem uma boa experiência ministerial. Significa que o gatinho toca o piano. E isso fez dele que seja viral. E a gente trouxe essa temática justamente por isso. A gente vê que tem muita coisa se viralizando na internet. E a galera, parece que a galera acha que pelo fato de se viralizar, está bom. Pelo fato de todo mundo curtir, está bom. Pelo fato de todo mundo ir, está bom. E se eu me rixo por essa realidade, então um campo missionário está mal. Porque dos 40 milhões de cristãos que nós temos, nós somente temos 1% de missionários fora do Brasil. Então, se eu vou dirigir minha vida pelo que é viral ou pelo que não é viral, eu vou me dar mal, porque a Bíblia fala que o caminho do Senhor é estreito. Então, a porta é estreita. Então, são poucas pessoas. Então, se eu me rixo pelo que todo mundo faz, eu vou me dar muito mal. Se eu vou pegar todo o modismo que está andando pela internet, se eu vou pegar toda coisa que todo mundo faz, eu não somente vou ser tolo, sino também ridículo. Isso cai muito também nas estratégias que cada um faz. E eu não tenho nada a falar das estratégias dos outros. Mas se você vê um cara cheirando na Bíblia e depois vê um cara comendo a Bíblia, eu percebo que o primeiro cara foi original naquilo que ele fez e o segundo não. O fato do primeiro ser original não quer dizer que ele tem alguma coisa a me falar. Simplesmente que foi original. E todo mundo ficou sabendo. A questão mais importante nisto não é o que é modismo e o que não. O importante é que eu preciso viralizar a mensagem do Evangelho. Eu preciso viralizar a mensagem do Evangelho. Ou seja, não somente ter um gatinho tocando piano, senão que esse gatinho pregue o Evangelho. O problema não é que o gatinho toque o piano. Pode tocar o piano. O problema não é que o cara cheire a Bíblia. Pode cheirar a Bíblia. O problema não é que o cara coma a Bíblia. O problema é que depois de fazer isso, pregue o Evangelho. O problema é que depois de fazer isso,
as vidas sejam impactadas. Que eu não inspire outros a fazer. Eu não estou achando as palavras que não sejam ofensivas. O problema não é que eu faço o que eu faço na internet ou na minha igreja. O problema é que aquilo que eu faço sirva a uma causa maior, que é que os jovens se encontrem com Jesus. Se eu estou fazendo que os jovens se encontrem com Jesus, está tudo bem, dentro dos parâmetros morais que o Senhor me apresenta, né? Se eu estou fazendo com que os jovens se conheçam a Jesus, está ótimo, porque é Jesus quem vai resolver os problemas deles, não eu. Agora, se eu estou fazendo tudo o que eu faço para que eles se encontrem comigo, vou repetir, se eu estou fazendo tudo o que eu faço para que eles se encontrem comigo, para que eu seja famoso, eu estou muito errado na minha abordagem daquilo que eu estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo tem que servir para que eles conheçam Jesus. Acampamento, recital, pregação na praça, bater papo na universidade, o que for que eu faça, seja ridículo ou não, tem que servir a causa do Evangelho. Se serve a causa do Evangelho e está dentro dos parâmetros morais de Deus, está ótimo. Mas eu não posso me deixar levar por qualquer modismo, porque eu vou acabar muito mal. Vanessa, está por aí? Às vezes travo, mas eu estou aqui. Tem uma outra pergunta, Miriam? Não, Vanessa, passo a bola para você. Tá, então eu acho que já está quase encerrando já, né, Miriam? Sim. Nossa, eu tenho tanta coisa para perguntar que eu acho que a gente vai ter que fazer um outro hangout. Eu tenho que fazer uma parte 2, parte 3. É que eu acho que é um assunto inesgotável, né, Rô? É tanta coisa. Muito. A gente está diante de uma geração muito nova, como você falou, ainda pouco estudada secularmente, né? Tem pouca gente ainda tentando entender. Tem algumas pessoas assim, que já são referências no meio secular, mas como você lembrou lá no comecinho, depois também te motivou, e é o que me motiva, e motiva a Miriam também, ainda falta dentro da igreja, ainda falta uma compreensão melhor de quem são esses jovens, de como eles estão lidando com muita coisa. São questões às vezes simples, mas que talvez as pessoas também não estejam parando para pensar como o jovem pode estar com a Bíblia no celular, é a mesma coisa do que ler a Bíblia no livro mesmo. São questões assim, que eu ouço em vários lugares que eu vou e que aí às vezes os pastores querem que a gente fale com eles e tudo mais, né? Então, eu acho que ainda falta trabalhadores para de quem é essa nova juventude, o que eles pensam. As coisas mudam muito rápido, a tecnologia está desenvolvendo de uma forma muito assustadora, assim, muito rápido. E aí, se não tiver uma orientação a esses jovens, eu acho que eles se perdem no meio do caminho e eles vão realmente perder essa essência desse Deus que é atual, de que é muito dinâmico, de que é muito relevante para eles. Então, a gente tem que ir embora mesmo. Já passou a hora? A gente podia ficar aqui por mim, podia ficar aqui o tempo todo. Mas, bom, então, vamos passar agora às considerações finais. Vou tudo bem, vamos lá. Então. Por favor. Vamos lá. Fala. Como é que constrói essa ponte que você falou também lá no seu artigo? A gente tem que construir uma ponte para alcançar esses jovens. Que ponte é essa? É a ponte do exemplo? É a ponte de ouvi-los? Como é que eu saio do ponto A e chego lá nessa juventude? Com essa palavra de Deus tão relevante. Sim. Você está falando do artigo, né? Sim. A gente aborda no artigo e no livro também essa questão das pontes. A ponte é a ponte do relacionamento, né?
é aquela ponte de conexão com a nova geração. Eu tenho pensado nisso muito como um relógio, né? Imaginando que o ponto central é o Evangelho e as bordas do relógio são as diferentes gerações que vão passando. E aquelas agulhas são as pontes. No momento que a geração passa, a ponte tem que mudar. Porque a ponte que conectou o Evangelho com a geração do 80, do 90, não é a mesma ponte que vai conseguir conectar o Evangelho com a geração de 2010, 2020, dessa geração que a gente está vivendo e a geração que está vindo. E se a gente não se adaptar nessa construção e desconstrução de pontes, a gente vai descontinuar o Evangelho. Tem pessoas que acham um pouco fútil eu falar do Evangelho como um produto descontinuado de uma loja, mas se a gente não conecta o Evangelho com a nova geração vai deixar de se interessar com o Evangelho. E você pode falar que isso é culpa da geração por não querer ouvir, mas também é culpa de nós que pregamos o Evangelho, porque uma coisa é a galera não querer ouvir o Evangelho que está sendo pregado, e outra coisa é a galera não entender aquelas palavras que nós estamos falando. E quando eu falo dessa ponte, estou falando justamente disso. Eu estou falando de que nós, como igreja, precisamos repensar as nossas estratégias para que as nossas pontes continuem sendo eficientes. E para a gente levar isso no micro e a gente possivelmente entender melhor isso, eu posso levar isso uma experiência que eu tive em Brasília com um rapaz lá. Eu era pastor de adolescentes junto com minha esposa e a gente tinha um grupo de adolescentes que a gente começou a captar nas ruas. E um desses adolescentes não se encaixava naquele grupo que nós tínhamos. E eu estou escrevendo um artigo a respeito disso. E eu precisei reposicionar as minhas estratégias para conseguir atingir aquele rapaz. E você fala, pô, reposicionar a estratégia só para atingir um cara? Sim, porque ele precisa ouvir o Evangelho. E ele precisa entender o Evangelho. E essa estratégia foi um relacionamento muito mais profundo. É engraçado que às vezes a gente investe mais tempo naqueles carinhas que a gente gosta da nossa galera, né? Eu tenho mais afinidade com aquele cara, eu vou investir mais tempo. Eu acho que isso sim é uma estratégia errada. Eu acho que eu preciso investir mais tempo naquele cara que é mais problemático. E a gente fez isso, a gente começou a investir mais tempo naquele carinha que era mais problemático. E você fala problemático quanto? Problemático é aquele carinha que quer romper os vidros da igreja. Problemático é aquele carinha que faz piada enquanto você está fazendo a sua lição de escola bíblica. Investir mais tempo naquele carinha que você quer dar um chute literal nele para ele sair da igreja. Você investir mais tempo nele, e beber mais café com ele, comprar mais sorvete com ele, passar mais tempo com ele, ouvir mais a história dele. Geralmente esse carinha aqui mais problemático, ele não conta a sua história com muita facilidade. Você tem que investir mais tempo para ele te contar a história real da sua vida, e não a historinha que conta para todo mundo deixar ele em paz. Você precisa passar de uma fronteira para ele te contar de fato qual que é a história dele. E depois de muito trabalho, eu construí uma ponte com ele. E você fala, qual é a importância da ponte? Cristo vai transitar essa ponte. Cristo vai chegar nessa ponte a ele. E essa construção fica na minha responsabilidade como líder. Essa construção fica na minha responsabilidade como pastor. Essa construção fica na minha responsabilidade como professor de escola bíblica dominical. Eu preciso construir essa ponte. Principalmente essa geração, não uma geração que escuta qualquer um. Nós precisamos construir uma ponte com eles. Eles precisam entender, sentir pelo menos, de que eles são ouvidos, entendidos, que eles são importantes para nós. E isso é um trabalho muito mais trabalhoso. Por isso que eu falo que é um desafio para nós. Mas a gente não pode desistir de construir essas pontes. Mesmo sabendo que daqui a 10 anos a gente vai precisar desconstruir, com muito dor no nosso coração, e construir estratégias e pontes diferentes. Ei, Vanessa.
Pronto, eu prometo que eu não pergunto mais, Miriam. Pode ir. Depois eu pergunto um monte de coisa para ele, mas pode encerrar, Miriam, infelizmente. Bom, eu também tenho mil coisas para perguntar. Assim, eu estou extasiada, maravilhada, emocionada com esse hangout. Eu vejo que o nosso projeto está atingindo o seu objetivo, que é realmente formar uma grande rede de apaixonados pela palavra de Deus, pessoas que têm compromisso com o Evangelho e não com uma carreira gospel e não com o seu próprio eu. Então eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que tem esse mesmo pensamento, esse mesmo objetivo, que é realmente trabalhar em prol do reino de Jesus Cristo. Então eu estou assim, muito feliz, especialmente porque eu vejo que nós somos jovens ainda, acredito que estamos na casa de 30, por aí. Nós três. Oi, Vanessa? Nós somos geração Y, nós estamos dentro do... Isso, mas assim, somos jovens, temos esse pensamento, temos esse compromisso com o reino de Deus. Então eu espero assim, Juan, que nós possamos manter contato e quem sabe possamos fazer também alguma coisa juntos pela obra de Deus, tá? Eu gostaria então que vocês se despedissem, deixassem os contatos. O meu contato, quem tiver interesse, eu tenho uma página no Facebook, Amor pela EBD, onde eu posto sempre materiais para formação de professores da Escola Bíblica Dominical para todos, em todas as faixas etárias. Também temos a página do nosso projeto, Conversas sobre EBD. Então vocês podem nos encontrar no Facebook, no YouTube e também no Google+. Espero que o pessoal assista esse vídeo, seja abençoado por essas palavras, por essas reflexões maravilhosas que o Senhor nos proporcionou hoje e que entrem em contato conosco e continuem essa conversa. Com você, Vanessa. Tá bom. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Miriam, muito obrigado, Juan. Vocês são bênçãos, é sempre bom. Eu reitero o que a Miriam falou. É muito bom compartilhar esse tipo de pensamento, é muito bom saber que existem pessoas que não estão se vendendo, né? Esse evangelho que o pessoal tem falado muito aí, que não é um evangelho que eu conheço, não é um evangelho de Cristo. Né? Então é muito bom mesmo. Eles aqui, Juan, se precisar da gente aqui no Brasil, estamos aqui para servi-lo também. Tá? E, bom, os meus contatos é Vanessa Franciosi, tem a minha fanpage lá, bonitinha. Do Ministério Extraordinários, eu faço um trabalho que eu gosto muito com essa geração da era digital, quem são os jovens, quem são os cristãos que estão aí incluídos na era digital, como isso tem afetado a igreja positivamente, negativamente. Então, Ministério Extraordinários, Vanessa Franciosi, e é um prazer estar aqui com vocês. E aí o Juan deixou para ele as considerações finais dele também, e um prazer mais uma vez. Eu também vou. Pode falar, Juan. Eu ouvi um barulho aqui, tá ótimo. Não, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade para a gente ter esse bate-papo aqui. Eu acho muito importante a gente falar dessas temáticas. A abordagem do nosso ministério, literalmente, é o nosso foco único e principal e único, fornecer essas ferramentas para as novas gerações, para que a liderança tenha sucesso nesse discipulado das novas gerações. Os nossos contatos são muito simples. O nosso site é liderdejovens.com, liderdejovens.com. No site nós temos os artigos, as dinâmicas, quebra-gelos, as histórias de liderança, que são os vídeos de outros líderes jovens contando as suas experiências. A informação da conferência também está lá no site. A conferência tem um site separado também, que é conferencialiderança.com. E a gente está nas redes sociais, né? Você pode encontrar a gente no Facebook, facebook.com/líder de jovens, no Instagram, como líder de jovens,
e no Twitter também como líder de jovens, né? Esses são os nossos contatos. O meu contato pessoal também é lá no Face, é PR Juan Cruz. Você pode achar lá, bota Juan Cruz lá, vai me achar. E no que puder ajudar, nós estamos aqui, tá? Nós precisamos, só para fechar essa ideia que a gente estava tendo, nós precisamos ouvir as novas gerações antes de falar do Evangelho, né? Estabelecer um relacionamento com eles antes de falar, que isso vai fazer a diferença na hora da gente apresentar a palavra de Deus. Amém? Amém. Valeu então, pessoal. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.